Uma sombra começou a se mover sobre a América Latina, e desta vez o foco das atenções está em uma região que interessa diretamente ao Brasil. Um acontecimento descrito como sem precedentes colocou a Venezuela no centro de uma discussão que envolve segurança, narcotráfico, terrorismo e os limites da atuação dos Estados Unidos no continente. A pergunta que surge imediatamente é simples, mas ao mesmo tempo inquietante. Até que ponto os desdobramentos dessa nova situação podem afetar o Brasil? As informações que circulam indicam que os Estados Unidos realizaram uma ação aérea direcionada contra Héctor Rustenford Guerreiro Flores, conhecido como Nino Guerreiro. Apontado como líder máximo do Trem de Aragua, ele é considerado uma das figuras mais influentes do crime organizado na região. O impacto de uma operação desse tipo vai muito além do alvo atingido. Quando uma potência militar decide empregar sua capacidade de ataque em território tão próximo das fronteiras brasileiras, a mensagem enviada para toda a região é clara. A estratégia de combate a organizações criminosas pode estar entrando em uma nova fase. E é justamente esse ponto que chama a atenção. Durante anos, o enfrentamento ao narcotráfico e ao crime organizado internacional ocorreu principalmente por meio de ações policiais, cooperação de inteligência, sanções econômicas e pressões diplomáticas. Agora, segundo as informações divulgadas, o cenário parece diferente. A utilização de recursos militares contra lideranças criminosas sugere uma mudança de postura que pode alterar profundamente o equilíbrio regional. Mas para entender a dimensão desse momento, é preciso olhar para o contexto mais amplo. O Trem de Aragua deixou de ser visto apenas como uma organização criminosa local. Seu nome passou a aparecer em discussões sobre segurança internacional, expansão de redes ilícitas e aumento da influência do crime organizado em diferentes países da América Latina. Quando um grupo alcança esse nível de projeção, as respostas dos governos tendem a se tornar cada vez mais duras. As imagens divulgadas por Donald Trump ajudaram a ampliar ainda mais a repercussão do caso. Independentemente das posições políticas envolvidas, o fato de um presidente e uma das figuras mais influentes da política norte-americana associar sua imagem a uma operação dessa magnitude contribui para aumentar o interesse internacional sobre o assunto. E quando isso acontece, as consequências costumam ultrapassar rapidamente as fronteiras do país onde o evento ocorreu. O que mais preocupa especialistas e autoridades é justamente o efeito indireto dessas ações. Em situações envolvendo grandes organizações criminosas, a eliminação ou neutralização de uma liderança nem sempre representa o fim da ameaça. Muitas vezes, ocorre exatamente o contrário. Grupos podem se fragmentar, disputas internas podem surgir e integrantes podem buscar novas áreas de atuação para preservar suas atividades. É nesse ponto que o Brasil entra na discussão. Com uma das maiores extensões de fronteira da América do Sul e uma vasta região amazônica de difícil monitoramento permanente, o país ocupa uma posição estratégica dentro da dinâmica regional. Qualquer alteração significativa nos fluxos do crime organizado, nos corredores utilizados para transporte ilegal ou nos movimentos de grupos criminosos pode gerar reflexos que acabam chegando ao território brasileiro. A preocupação não significa que exista uma ameaça imediata ou inevitável. Porém, quando acontecimentos dessa natureza ocorrem tão próximos das fronteiras nacionais, é natural que autoridades de segurança passem a acompanhar cada detalhe com atenção redobrada. Afinal, a história mostra que mudanças bruscas em organizações criminosas frequentemente produzem efeitos que se espalham por diferentes países. Outro aspecto importante é a própria mensagem geopolítica transmitida pela operação. Ao demonstrar disposição para utilizar sua capacidade militar contra grupos classificados como terroristas ou ligados ao narcotráfico, Washington sinaliza que determinadas ameaças podem passar a ser tratadas de forma diferente daqui para frente. Essa mudança de postura, caso se confirme como uma tendência, pode influenciar estratégias de segurança em toda a região. Ao mesmo tempo, surge uma discussão delicada sobre soberania nacional e cooperação internacional. Até onde uma ação voltada para combater o crime pode avançar sem provocar tensões políticas?
Como equilibrar a necessidade de enfrentar organizações perigosas com o respeito às fronteiras e às decisões de cada país? Essas perguntas não possuem respostas simples, mas certamente estarão presentes nos debates que ocorrerão nos próximos meses. Enquanto isso, governos da América Latina observam atentamente os desdobramentos. Afinal, qualquer mudança significativa na dinâmica do combate ao narcotráfico pode exigir adaptações em políticas de segurança, reforço de fronteiras e ampliação dos mecanismos de cooperação entre países vizinhos. O desafio é enorme, porque o crime organizado raramente respeita limites geográficos. Existe ainda um fator que costuma passar despercebido em momentos como este. Grandes operações geram impacto não apenas sobre organizações criminosas, mas também sobre populações que vivem em áreas próximas aos acontecimentos. Mudanças repentinas na segurança regional podem afetar rotinas locais, aumentar preocupações e criar um ambiente de incerteza que se espalha muito além do local onde a ação ocorreu. Por isso, talvez a questão mais importante neste momento não seja apenas o que aconteceu, mas o que pode acontecer a seguir. Será que estamos diante de uma ação isolada? Ou este episódio representa o início de uma estratégia mais ampla de combate ao narcotráfico e ao terrorismo na região? A resposta para essa pergunta pode determinar boa parte do cenário geopolítico latino-americano nos próximos anos. O Brasil, naturalmente, terá de acompanhar cada movimento com atenção. Sua posição geográfica, sua dimensão territorial e sua relevância regional fazem com que qualquer mudança significativa no ambiente de segurança sul-americano tenha potencial para produzir impactos diretos ou indiretos dentro do país. Preparação, monitoramento e cooperação internacional provavelmente serão palavras cada vez mais presentes nas discussões sobre o tema. O que está claro é que o episódio reacendeu um debate fundamental sobre segurança regional, soberania e combate ao crime organizado. Em um mundo cada vez mais conectado, acontecimentos que antes pareciam distantes podem rapidamente produzir efeitos em países vizinhos. E quando esses acontecimentos envolvem grandes organizações criminosas, fronteiras estratégicas e a participação dos Estados Unidos, a atenção inevitavelmente aumenta. Agora resta acompanhar os próximos capítulos dessa história. Os desdobramentos ainda são incertos, mas a importância do momento já é evidente. O que acontece na Venezuela dificilmente permanecerá apenas na Venezuela. E justamente por isso, governos, especialistas e cidadãos observam atentamente cada nova informação que surge. A grande questão é saber se estamos diante de um evento pontual ou do começo de uma transformação mais profunda na forma como o narcotráfico e o crime organizado serão enfrentados na América Latina. E você, acredita que essa nova postura dos Estados Unidos pode aumentar a segurança da região ou existe o risco de gerar consequências ainda maiores para países como o Brasil? Deixe sua opinião nos comentários.